Olá! Você acredita que a imagem realmente importa? Nós conhecemos aquele famoso ditado que diz: a primeira impressão é a que fica. Você realmente acredita nisso? Ou você é daqueles que acham que não, que a imagem não tem nada a ver, o que importa é o seu conteúdo, o que importa é a pessoa que você é? Qual que é a sua mentalidade em relação a isso? Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da imagem. Eu quero começar isso falando um pouquinho sobre psicologia, a psicologia da imagem, a psicologia da escolha. Como nós escolhemos as pessoas com quem nós queremos nos relacionar? Você já deve ter ouvido falar na pré-história sobre as tribos. As tribos, cada tribo tinha alguns sinais, algumas tipo de marcas no corpo, estilos de corte de cabelo, que eram para eles se identificarem uns com os outros. Hoje em dia nós também temos essas marcas. Por exemplo, um médico, quando você vê um médico, você sabe que ele é médico. Por quê? Pela maneira dele se vestir. Quando você vê um empresário, ou um advogado, ou um vendedor, na maioria das vezes você sabe identificá-lo, que ele é um vendedor, que ele é um advogado, devido à maneira como ele se veste. É basicamente assim: o nosso cérebro ele está programado para poder identificar pessoas com quem nós nos assemelhamos, com quem nós parecemos. E através dessa seleção, ele escolhe as pessoas com que ele quer se relacionar. Então imagina só, se você for fazer uma entrevista de trabalho, você formou-se em direito, para advogado, e você vai fazer uma entrevista de trabalho no escritório de advocacia. Aí de repente você é um cara todo hippie, todo casual e tal, e você fala assim: olha, esse negócio de terno, gravata, isso não é comigo. E vamos imaginar que vão 10 pessoas ali naquele dia fazer a entrevista e só há uma vaga. E o seu currículo é o melhor de todos. Você fez a pós-graduação em Harvard, doutorado em Oxford, mas você vai ali todo hippie, tênisão All-Star no pé, brinco na orelha e tal. O que vai acontecer nessa pré-seleção? Você vai estar numa sala sentado com vários outros candidatos. Alguns deles vão estar de terno, gravata, outros vão estar usando um esporte fino, talvez só um terno sem a gravata. E o currículo deles nem é muito bom. Mas o que vai acontecer no mundo inconsciente? O selecionador, a pessoa que vai te entrevistar, se ela se der o luxo de te entrevistar, mas psicologicamente ela já riscou você como possível candidato, como possível contratado. Por quê? Porque a sua imagem gerou nela um bloqueio. Não, esse cara não serve para ser advogado. E você pode ser melhor que todos, mas inconscientemente a pessoa que vai selecionar você vai criar um bloqueio psicológico. Por quê? Porque a sua primeira impressão que dá é que você é um cara rasgadão, não nasceu para ser advogado. E isso funciona com todas as coisas. Por exemplo, se você for para uma balada, ou para um bar, está ali com os amigos e está a fim de flertar com uma menina, com uma mulher, mas você é o cara mais mal vestido da sala. O que acontece psicologicamente? Ela bloqueia qualquer possibilidade de um primeiro contato com você. E você pode ser até aquele cara super bacana, inteligente, intelectual, divertido e tal. Mas devido à sua aparência, devido à sua imagem, muitas vezes ela vai criar uma resistência e nem querer ouvir o seu nome. Então você vai, se aproxima dela e na hora que você está se aproximando para estender a mão, ela já virou as costas para você. Por quê? Porque a sua imagem fez com que ela rejeitasse você. Então essa questão da imagem, essa questão da primeira impressão, ela pode ajudar com que as pessoas estejam abertas a você ou se fecham para você. E aí você fala assim: mas isso é preconceito. Mas você precisa de entender que isso acontece inconscientemente. E até com você, quando você olha para uma pessoa que não tem o seu estilo, que não gosta, que é completamente diferente de você, automaticamente você já mantém uma certa distância. Mas quando você vê alguém que é muito parecido com você, tem o mesmo estilo, você já quer se relacionar com essa pessoa. Então a primeira impressão, aquele impacto que você vai causar quando você chega no lugar, é muito importante. E o que muitas pessoas aprenderam? Elas aprenderam a se vestir estrategicamente. Então quando eu vou para uma entrevista
com um possível sócio, uma reunião de negócio, onde eu vou poder ali fazer alguns contatos para no futuro fazer algum tipo de negócio, eu tenho que me investir, eu tenho que me preocupar com a maneira que eu vou me apresentar. Por quê? Porque senão eu vou ser descartado automaticamente, né? E essa é a questão. A imagem importa? Talvez você pode pensar, não importa, não estou nem aí. Ok, é um direito seu, mas você estará perdendo muitas oportunidades de fazer bons contatos, de arrumar uma namorada legal, né, de conhecer pessoas legais. Por quê? Porque você está bloqueando inconscientemente essas pessoas de querer conhecer você. Então, essa é a questão da imagem. Se você não se preocupava com a imagem até hoje, não se preocupava em ter uma boa aparência, em se apresentar de uma maneira legal, é importante que você comece a pensar nisso. Aí você fala assim, ok, mas como eu vou saber que eu estou agradando então? Como eu vou saber se a minha imagem é uma imagem que impactua no bom sentido? Existem padrões, né? Existem padrões em que eu aqui não estou falando de moda, estou falando só de padrões. Por exemplo, nos anos 70 havia um padrão de roupa, né? A gente vê nas fotografias antigas aquelas calças boca de sino lá, super abertas e muito apertadinhas em cima, com roupas muito coloridas, cheias de estampas. E eles usavam cabelos grandes, bigodes grandes, né? Era um padrão de calça. Depois, nos anos 80, 90, vieram aquelas calças largas também, as calças sociais com preguinhas, camisas também muito coloridas, de viscose. Eu adorava as camisas de viscose, né? Só que esse padrão também já passou. Hoje nós temos um padrão que são calças roupas mais slim, né? Não se usa hoje roupas mais largas, se usa roupas mais slim, a barra da calça já não é tão longa, né? Hoje fica um pouco mais curta. Alguns homens que ainda não conseguiram aceitar isso, eles acham que a calça pega frango, mas é um novo padrão. E isso tem a ver, então quando as pessoas olham para você, se você é daqueles que ainda usa aquelas calças toda enrugada ali na região da canela, né, super largas e tal, as pessoas olham para você e falam, pô, esse cara é um cara antiquado, é um cara que tem resistência à mudança. Por quê? Porque você não consegue se adaptar ao novo. E eu nem estou falando agora para você sair usando pink e roupas, né, muito afeminadas, não. Mas pelo menos se adaptar ao padrão, o mais perto possível do padrão. Por quê? Porque isso mostra que você é um cara atual, um cara moderno, um cara que está ligado, tá a ver as coisas. Isso é muito importante para você. Então, essa é a grande questão do porquê você deve preocupar com a sua imagem, porque você pode estar repelindo as pessoas de querer conhecer você. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.